Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para conversar um pouco com vocês hoje sobre a questão aí que envolve o Vasco da Gama. Mais uma vez aí, a gente tem algumas novidades aí. Já de antemão, eu quero deixar minhas desculpas aqui com quem vai assistir esse vídeo, com a galera que vai lá sempre respeitosamente no meu conteúdo, está conosco lá no comentário. Eu tive um problema aqui no outro PC, então, assim, para fazer transmissão ao vivo, eu não consegui fazer, tive que encerrar no meio da transmissão. A galera deve ter percebido que sumiu o áudio, subiu a imagem, e, enfim, problemas técnicos que acontecem com qualquer um, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês. Como eu tinha marcado a live, eu vou aqui continuar num vídeo aquilo tudo que a gente iria conversar naquele momento lá na live. Pena não poder interagir com vocês nessa situação, mas tem um comentário aqui embaixo que eu queria que vocês, com certeza, tivessem conosco, participando, comentando, compartilhando, e sem dúvida nenhuma, estando conosco também no nosso Instagram e comentando muito o que a gente vai falar aqui agora, beleza? Vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre alguns assuntos referentes ao Vasco, no que diz técnico, uma possível troca aí do Fabrício Bruno com o João Vitor. A gente vai falar sobre a base e a gente vai falar sobre a briga do Betinho. Infelizmente, aí, o segurança do Vasco acabou aí agredindo um torcedor, e como a história tem sempre dois lados, mas esse lado não pode ser o lado da violência, a gente, com cautela, vai falar sobre o assunto, sempre aqui prezando pela instituição Vasco da Gama, beleza? E pelo torcedor, que é sua maior, sem dúvida nenhuma, seu maior patrimônio. Vamos lá. Hoje, o Vasco chegou, né, em Brasília, e está rodando vídeo aí nas redes sociais, como a gente pode observar. O Betinho, vou até colocar o vídeo aqui, ver se eu acho o vídeo aqui para passar para vocês. O Betinho agredindo um torcedor, né, do Vasco, né, um suposto torcedor do Vasco. Independente se isso é um torcedor ou não, se ele era torcedor do Vasco ou não, a gente precisa compreender, né, que nunca a violência vai ser o meio mais certo, nunca a violência vai ser algo que pode trazer o Vasco aí para um lugar maior, nunca isso vai acontecer. Então a gente precisa aí ter, nesse momento, né, uma questão de cautela, porque o Vasco emitiu uma nota oficial, e eu vou ler para vocês sobre isso, que esse é o primeiro assunto que a gente vai conversar aqui. E eu já queria saber a sua opinião sobre essa questão. O que você pensa, né? Se o Vasco realmente deve punir o Betinho, se o Vasco deve, sim, demitir o Betinho, de tamanha violência, teoricamente, rolando no vídeo, mas é sempre bom lembrar que a gente tem que ouvir o outro lado, né? Mas nada, nunca, a gente vai defender aqui em relação à violência. A gente sempre fala muito de torcida organizada, a gente fala muito sobre torcedores que acabam saindo do limite, brigando entre si, até mesmo de mesmas torcidas ou de torcidas rivais, mas hoje foi o segurança do Vasco que acabou aí perdendo a cabeça. E como profissional, já de antemão, eu acho que a gente não deve perder a cabeça assim dessa forma. Sei que o time está no momento ruim, mas a gente precisa ter a cabeça no lugar para levar o Vasco ao lugar que ele sempre esteve e sempre mereceu, que é o topo, e isso não pode ficar assim da forma que está, né? Deixa eu ver aqui a nota oficial do Vasco para ler para vocês. Diante dessa situação toda, o Vasco faz um comunicado aí, né? E eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Segue lá no Instagram do Vasco, o comunicado diz o seguinte: o Vasco da Gama vem a público manifestar seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirmar que não admite nem tolera condutas contrárias aos princípios e valores que norteiam sua história. Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado, 3/5, no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido para apuração rigorosa do caso. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com o respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Essa foi a nota emitida pelo Vasco. Obviamente que o Vasco não iria demitir de cara logo o seu segurança, mas, sem dúvida nenhuma, o Betinho extrapolou, né? Independente se eu vi uma galera falando sobre ele ser torcedor, sobre ele não ser torcedor, mas a violência não justifica, né? No meio de semana nós tivemos algo que nós repudiamos também, que foi a fala do Felipe. Por mais que fosse uma fala
que talvez fosse verdade para muitas pessoas, ou uma fala que todo mundo queria, ou a maioria queria falar, de repente sendo como verdade, mas um gestor não pode fazer isso como ele fez com o Capasso. E agora vem o Betinho e acaba aí perdendo a cabeça. Betinho é um cara que, sinceramente, eu gosto muito dele, e um cara que, pô, se você conversar aí, você vai ver que é um cara humilde, sempre me respondeu nas redes sociais, sempre me tratou com o maior respeito, enfim, mas eu sou contra essa questão de violência, contra essa questão do torcedor estar ali, tá xingando, tá falando, enfim, torcedor faz isso. Eu sei que também muitos torcedores rivais vão para ali para zoar, para sacanear, para querer talvez ali tá montando algum cenário exatamente sobre isso, para ver se alguém perde a cabeça, e aconteceu que o Betinho perdeu a cabeça. Vamos esperar para ver o que o Vasco vai fazer relacionado a isso, né? A diretoria do Vasco, se vai afastar o Betinho, se vai deixar o Betinho alguns dias fora, ou se vai, de repente, até demitir o Betinho, como muitas páginas estão pedindo do Vasco da Gama. Eu, Leonardo, não vou fazer isso agora, não vou falar que tem que demitir ou que não tem que demitir, mas porque isso é uma coisa administrativa do Vasco da Gama. Uma coisa é certa, a violência nunca vai levar a gente a lugar nenhum, e espero que o Betinho bote a cabeça dele no lugar, que o Vasco também se desculpe com o torcedor e consiga levá-lo a um jogo aí para poder trazê-lo e ele ver o jogo, ou até mesmo o Betinho, né, se desculpar com o torcedor. Vamos ver, vamos aguardar as próximas cenas desse capítulo aí, dessa novela, para poder ver o que vai acontecer com o Betinho. Mas eu quero que você deixe seu comentário aqui. Betinho deve ser demitido, não deve ser demitido? O que você pensa sobre isso? E fale conosco o que a gente vai estar respondendo depois a vocês. Bem, segundo assunto que eu quero tratar com vocês nesse vídeo ainda é sobre uma possível transferência, né, que saiu hoje aí, reportagem no Instagram, sobre o Fabrício Bruno e o João Vitor, né? Para quem lembra, o João Vitor estava sendo cogitado aí para o Cruzeiro, e o Alexandre Matos, que o contratou para o Vasco, quer sim, sem dúvida nenhuma, contar com o jogador na Raposa. E contudo, o Fabrício Bruno, que tem pouca minutagem lá no Cruzeiro, né, tem vencido pouco utilizado, poderia ser uma moeda de troca. O zagueiro ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro interessa vir para o Rio, né, segundo informações e até da própria reportagem, e ele sim, desejaria voltar ao Rio de Janeiro. Agora, será que ele que realmente vai querer voltar para um rival onde ele jogou no Flamengo tanto tempo? Não sei. Fabrício Bruno poderia vir com uma troca com o João Vitor, e essa troca ficaria ali parelha, pau a pau, porque o Cruzeiro quer o João Vitor, e o João Vitor aqui no Vasco não tem sido bem quisto nesse sentido. Vamos ver se vai ter alguma negociação relacionada a técnico, se o técnico que vier vai definir. Se for o Diniz vai querer ficar com o João Vitor, vai preferir o Fabrício Bruno. Fato é que eles não podem completar 7 jogos aí dentro do Campeonato Brasileiro, e se isso acontecer, os jogadores aí não conseguirão, os clubes não conseguirão mais fazer a troca, e parece que tudo indica que essa conversa está acontecendo. Vamos ver, né? Semana passada, para quem não lembra, o Pedrinho ficou durante um longo período conversando com o Alexandre Matos dentro do gramado ali, antes de começar o jogo, né? Pode ver aí aqui a cena do Pedrinho conversando com o Alexandre Matos há muito tempo. Poderia ser qualquer outro tipo de assunto, mas poderia ser também assunto relacionado à troca de jogadores, sem dúvida nenhuma. E é isso, quero saber a sua opinião também. Você aceitaria o Fabrício Bruno no lugar do João Vitor? Você acha que o Fabrício Bruno é melhor que o João Vitor? Diz pra gente aí, sem dúvida nenhuma, a sua resposta, a sua posição vai ser muito importante pra gente nesse momento aqui, pra gente poder debater sobre isso. Eu acho o Fabrício Bruno um zagueiro bom, mas não me enche os olhos ao ponto de querê-lo no Vasco nesse sentido. Dentre ele ser melhor que o João Vitor, eu acho ele um zagueiro mais técnico que o João Vitor, até mais rápido e com uma recuperação melhor que o do João Vitor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Essa é a minha opinião e quero que você deixe a sua aqui também nesse comentário aqui, para a gente poder debater isso, beleza? Vamos agora para falar de base, né? A base do Vasco, a gente sabe que é uma base muito boa, sempre foi uma base que revelou vários jogadores, tanto para fora quanto para o próprio time do Vasco. Exemplo disso, Andrei Santos, Marlone, a gente tem aí uma série de outros jogadores que a gente pode falar aqui, inclusive o próprio Felipe Coutinho, a gente tem zagueiros como o Dedé, a gente tem uma série de outros ao longo dos anos que foram revelados aí, o Gabriel Peck sendo um dos últimos deles aí a deixar o clube, e o Vasco agora vendeu, né, o Eric Marcos, que eu gostava muito do Eric Marcos como atacante, tá? Ele não estava performando a todo tempo, naquela época do Ramon Dias, estava ficando escanteado, mas quando entrava, ajudava muito o Vasco, sempre foi assim, e hoje, né, o time que ele está emprestado exerceu a opção de compra
do Eric Marcos. Então a gente vende aí mais um jogador da base que poderia ser aproveitado ou até poderia ter sido colocado numa vitrine e ter voltado ao clube agora para valer mais na janela do meio do ano. Enfim, Vasco aí vende por 8 milhões de euros, se eu não me engano, o jogador, e a gente perde o jogador da base, na minha visão. Acho que o Vasco precisava segurar mais esses jogadores, por mais que a gente precise fazer dinheiro em caixa. Lembrando que a base, como o próprio Garoni disse, né, e eu concordo plenamente, né, em uma live que eu estava assistindo do Garoni, ele falou que a base tem que ser colocada à prova também para poder completar o time e não precisar contratar jogadores. Porque se a gente analisar friamente, o Jean David foi contratado para ser titular e é terceiro reserva. O Maxime era terceiro reserva. Hoje o Garré é o segundo reserva. A gente tem vários jogadores que foram contratados e o Souza, que não está sendo utilizado. Alex Teixeira, que entra agora todos os jogos, mas, enfim, a gente não vê produção muito além daquilo que a gente precisa, né, para o Vasco. E esses jogadores custam os cofres do Vasco um grande valor. E isso, a base, quando a gente tem a base, quando a gente traz a base, eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais isso para que esses jogadores sirvam o Vasco durante um período antes de ser vendido, assim como o Ryan está servindo, assim como o Gabriel Peck está servindo, porque a maioria das vezes que esses atletas vêm para o jogo do Vasco, ou vêm para o time principal do Vasco, acabam ganhando a titularidade no local de outros jogadores que foram comprados por um valor muito mais alto. Exemplo disso é o próprio Ryan hoje em dia, que está aí na vaga do Garré, que seria do Garré ali, né, do Adson, enfim. Hoje a prioridade é colocar o Ryan em campo, e o Ryan renovou aí, a gente sabe disso, até o final da temporada. E a gente precisa rever essa questão aí. Eu quero saber a sua opinião. A base é feita para revelar jogadores para vender, ou você concorda também que o Vasco poderia usar mais a base? Isso é um ponto que eu penso muito, que o Vasco poderia utilizar bastante a base para poder fazer frente aí, como outros clubes fazem também. O Palmeiras usa muito bem sua base durante um período. O Flamengo também, exemplo disso é o Wesley, que é lateral. A gente tem outros jogadores ali no meio campo, tem atacante como o Alacian, tem outros jogadores que já foram vendidos, inclusive, mas eles tiveram um período no time titular. E o JP, né, que também foi pro Avaí por empréstimo, mas tem opção de compra. O JP é um moleque muito técnico e está arrebentando no Avaí. O Avaí vai exercer essa opção ou essa possibilidade de compra junto ao Vasco, sem dúvida nenhuma. O problema é que o Eric Marcos e o JP, eu acho que eles poderiam valer mais. O Eric Marcos foi vendido por menos que comprou o Maxime. Então, assim, o Vasco não está tendo uma regra relacionada a isso, né? Esses contratos, essas situações que acontecem, não sei se isso passa pelo Marcelo Santana, se é somente ele que define essa questão, mas enfim, eu acho que o Vasco precisa, como eu disse em alguns outros vídeos aqui, consertar algumas rotas. E essas rotas que o Vasco precisa consertar, dentre elas, na minha visão, está ali a gestão do Marcelo Santana e a gestão do Daniel Félix como preparador físico, né, ou coordenador de performance do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente não pode se desfazer da base dessa forma. A gente tem meninos aí no Sub-17 agora, a gente já tem o Sub-20 com o GB, com o Juninho, com o Zucarello, com o Euder, que eu acho que é um menino que o Vasco poderia dar muito, muito mais, um olhar mais crítico para trazer o Euder. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, se o Vasco souber fazer essa gestão, vai conseguir eliminar alguns gastos, o Vasco vai conseguir, sim, ter uma diminuição de compra de jogadores agregando com esses jogadores. Obviamente que isso não pode ficar só nas costas dos meninos da base, mas a base vem muito forte, vem muito boa aí, e a gente precisa utilizá-los sim para poder ajudar o Vasco e diminuir custos, né? Porque quanto que vale um jogador da base para um clube ou no time profissional? Sem dúvida nenhuma, quase 90% a menos do que um jogador, como o Vasco comprou aí o Jean David, o Vasco comprou outros jogadores nesse sentido. Beleza? Vamos lá. A gente precisa conversar um pouco agora sobre técnico, né? O Pedrinho confirmou que a primeira negociação ou o primeiro contato que ele teve foi diretamente sim com o Diniz, e parece, ao que tudo indica, falta detalhes para que o Diniz sim venha treinar o Vasco. Segundo informações e segundo reportagens também, o Diniz aí fez algumas exigências, como ele se manter pelo menos ele por uma temporada, ele poder utilizar a base e ter alguns jogadores, dentre esses 4 jogadores, né, que seriam 2 jogadores de meio campo e 2 jogadores de ponta aí, né? Lembrando que o Vasco comprou alguns para dar essa solução, e o único que está sendo utilizado aí é o Nuno Moreira, né, que por sinal é um excelente jogador. A gente precisa trabalhar isso de maneira efetiva para que a gente não tenha dinheiro gasto à toa.
Acho que o Vasco errou nessas últimas 2 janelas, e eu volto a dizer para vocês que, na minha visão, o Marcelo Santana tem grande culpa nesse contexto, e a gente precisa trazer à tona tudo aquilo que envolve o Vasco, tudo aquilo que é necessário, essas cobranças, enfim. Eu acredito muito no trabalho do Pedrinho, mas eu acredito que consertar rotas como essa, porque problemas vão gerando outros problemas e abismos vão gerando outros abismos, né? O Felipe, no meio de semana, foi totalmente antiético com a questão aí, referente aí até o Capasso. O Capasso, inclusive, com o seu agente, vai entrar na justiça contra o Vasco e contra o Felipe. Então, assim, o cara já está encostado, mais uma causa para o Vasco já está em recuperação judicial, e as páginas já não ajudam, porque a maioria é contra, começa a falar, né, que o Pedrinho está acabando com o Vasco, enfim, a gente precisa ter paz, e parece que de uns dias para cá o Vasco tenha criado mais e mais tribulações, culminando hoje com a situação do Betinho. A gente fica por aqui, a situação do vídeo é essa, né, que a gente iria fazer uma live sobre isso. Quero pedir desculpa mais uma vez a vocês por ter acontecido esse problema aqui conosco, mas eu quero agradecer a você, se você assistir esse vídeo, se compartilhar, se comentar. Lembre sempre o seguinte, quando você deixar seu comentário, deixa o like também, que é muito importante, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, siga nossas redes sociais aí, ó, que estão aí na sua tela aí, que é o @papo.d.vascaíno, que é o nosso Instagram, tá? Segue a gente lá, que a gente está aguardando você para poder falar muito, muito, muito mesmo sobre Vasco da Gama, beleza? Então, quero pedir a você também, para que quando você comentar, deixe de onde você dá um salve para a gente aí, porque é muito importante a gente saber o local de onde você está falando conosco, porque eu gosto muito de saber disso. Esses dias tinha gente do Paraná, de Manaus, de Brasília, e é sempre bom a gente lembrar. Se você sabe alguma coisa da história e estava presente na situação do Betinho, conta para a gente também nos comentários, ou me chame no direct lá, que é muito importante a gente saber o outro lado da história, ou o contexto todo, porque pegaram um vídeo aí agredindo, mas eu queria saber muito o que tinha acontecido antes, não para defender, mas para entender toda a história, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. E mais uma vez, me desculpe, porque isso aqui seria uma live, mas acabou virando um vídeo em respeito aí a todos que esperaram a nossa live hoje, tá bom? Tamo junto.